Escolhi para falar hoje o livro O Reino, um pequeno, grande livro. Herculano diz: não entra no reino o rico orgulhoso, o rico vaidoso, o rico egoísta. Ele não consegue entrar porque está agarrado aos bens ilusórios que ele teve na terra. Porque desencarnou, mas sequer percebe que morreu. Ele leva com ele os fardos criados por seu pensamento, condicionado a carregá-lo, os fardos ilusórios dos bens materiais, os fardos transitórios. Ele construiu, como diria Jesus, um grande celeiro e pensou: alma minha, podes descansar, tenho para sempre tudo o que preciso. Nécio, disse Jesus, nessa noite virão buscar a tua alma, e que será dos bens que acumulaste? Mas o rico, orgulhoso, egoísta não quis ouvir Jesus. Não havia desenvolvido, como diria Buda, a compaixão e o desapego. E a porta do reino estava aberta. A porta, alegoricamente falando, de dimensões melhores. Mas ele carregava fardos imensos e não conseguia largá-lo. E de repente um fardo rolou para o abismo da iniquidade. E tentando alcançá-lo, o rico de inteligência, rico de possibilidades várias, mas profundamente mergulhado no orgulho e no egoísmo, rolou também para o abismo, onde encontraria novas oportunidades através de outras encarnações. Mas como crianças que repetem de ano, teria que, através de aulas de reforço difíceis, não como castigo, como oportunidade de crescimento, enfrentar e vencer as dificuldades criadas para ele mesmo. O pobre chegou feliz, levaram uma vida com dificuldades várias, e ele pensou: a porta está aberta para mim. Mas o coração do pobre, pobre de dinheiro, pobre da capacidade de amar, uma pobreza infinita do campo espiritual, o coração do pobre estava cheio de orgulho, de vaidade, de ciúmes, de inveja. Como Caim, ele invejava as possibilidades de Abel, o desenvolvimento de Abel, a capacidade de amar de Abel. E apesar das dificuldades, experiências necessárias ao seu desenvolvimento que atravessara, mas que enfrentara com tanta vontade errada, com tanta incapacidade de perdoar, de amar, de vibrar com o progresso do próximo, o pobre também não conseguiu entrar no reino dos céus, porque seu coração pesado o arrastou também para as necessidades de encarnações difíceis e dolorosas. Por que tanta dificuldade em entrar no reino dos céus? Por que Deus criou uma dificuldade tão grande? Não, Deus não criou. Deus criou-nos como luzes, com possibilidades de vencermos as dificuldades que existem no caminho. As dificuldades maiores, excessivas, inquietantes, aflitivas, nós mesmos é que as criamos. Basta ler a trilogia de Ivone Pereira, O Cavaleiro de Numier, O Drama de Bretagne, mais uma, para verificarmos como ela era feliz numa família protestante, mas revoltada com a morte de sua família, decidiu vingar-se e entrou em processos dolorosos que ela narra através de mais 2 ou 3 encarnações muito difíceis. Basta ler Em Busca das Ilusões, na psicografia de Célia Xavier, quando ela conta a história de um guerreiro Ciro, terrível, que matava, traía e envenenava um amigo, e no fim pede a Deus a túnica de chagas para vencer suas dificuldades. Deus não condena, Deus apoia, Deus é o amor incondicional. Deus permite que espíritos de luzes nos induzam ao crescimento espiritual.
Nós é que somos um pouco difíceis para suavizar a nossa olhada sobre nós mesmos. Mas quem implantou o reino? De onde vem essa ideia de reino de Deus? Um jovem, um espírito sem idade, um jovem que na terra se expressou com tanta luz, que talvez seja loiro ou moreno, de pele clara ou escura, o que vale o conteúdo. Jesus de Nazaré veio à terra, implantou o reino de Deus, o mais belo, o mais justo, o mais fascinante do reino, diz Herculano Pires. Jesus implantou na terra, trazendo as sementes que existem nas dimensões melhores e luminosas de todo o universo. E o reino de Deus exige apenas o desenvolvimento da capacidade de amar e de servir. Para entrar no reino de Deus, precisamos nos entender como espíritos milenares que vêm caminhando em direção à luz. Para que a porta do reino de Deus permita a nossa entrada, os ensinamentos de Jesus estão ao nosso alcance e ainda reapresentado pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Somos luzes, filhos da luz, destinados às luzes do universo. Então em vão tentamos nos manter nas sombras, porque processos educacionais nos empurram para a luz. Muitas vezes chamamos inadequadamente os processos educacionais de castigo. Tolice. A luz nos ama, a luz nos ampara, a luz permite, apesar dos erros e acertos do passado, continuarmos a nossa caminhada. Amparados, carregados por exércitos de pessoas maravilhosas que nos compreendem em nossa infantilidade e nossa imaturidade. Mas é preciso despertar, porque a hora é de mudança, a hora é de transformação da terra, e nos convém, como diz Paulo de Tarso, a mudança no nosso modo de pensar e de agir, para não precisarmos de aulas de reforço em planetas com muita dificuldade, em planetas primitivos, em planetas onde talvez até não encontremos esses eventos maravilhosos, quando nos reunimos em nome de Jesus, na compreensão de nossas possibilidades luminosas, focados na luz, caminhando para a luz, respeitando, como diz o Livro dos Espíritos, a propriedade legitimamente adquirida, respeitando, como explica a doutrina espírita, a possibilidade de, através do mérito, do esforço, caminhar com conforto físico no querido planeta Terra, porque Deus nos criou para a felicidade. Herculano Pires diz: Deus é Deus dos ricos, porque quer que todos sejam ricos, ricos de inteligência, ricos de bondade, ricos da capacidade de amar, ricos de conforto físico, mas sempre aprendendo a auxiliar aqueles que caminham com mais dificuldade, sempre aprendendo a auxiliar aqueles que na realidade não conseguem se desenvolver sozinhos. Os elementos do reino são Deus. O existente, diz Herculano, permanece imanente em tudo que existe, em tudo que foi criado. O existente permanece imanente, presente em cada célula do nosso corpo físico, mas permanece imanente, presente em nosso psiquismo, porque Deus sabia como nos criaria e colocou-nos a sua marca luminosa e colocou em nosso pensamento, em nosso coração, a constituição divina, fazendo com que desde nossas primeiras caminhadas no horizonte primitivo o procurássemos, tantas vezes nos confundindo sobre como agradar Deus, mas sentindo dentro de nós
essa força maravilhosa que nos criou para a luz, mas permite que cada um de nós construa o seu próprio caminho em direção às luzes do universo. Os elementos, os fundamentos são Deus, amor, justiça. Mas o que é o amor? O amor, diz Herculano Pires, é o clarim que desperta o ser. O amor é a força que arranca o ser do não ser. Não conhecemos ainda o amor verdadeiro, embora Jesus o tivesse exemplificado e demonstrado. O irmão Jesus de Nazaré, com uma coragem só pertencente aos grandes espíritos, veio à terra, vestiu a roupagem de carne, caminhou entre nós exemplificando o que é o amor que é exigência, o amor que é limites, o amor que é apresentação da realidade, que não confunde, não engana, não castiga. Temos que aprender o que é o amor. Arranca o ser da solidão. A filosofia existencialista, espiritualista e materialista, e Herculano Pires apresenta essa reflexão no livro Introdução à Filosofia Espírita, pequeno, grande livro. A filosofia existencialista e espiritualista fala na angústia do indivíduo. Na angústia, diz a filosofia existencialista, porque sabe da sua fragilidade física e, aliás, acham apenas que somos um corpo físico. Na angústia, no medo da dor e no medo da morte. A filosofia existencialista espírita extermina para aqueles que a compreendem o medo da dor e o medo da morte. Transforma o indivíduo num ser corajoso. E um poeta diz: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o gosto da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Essa é a ideia da filosofia espírita, filosofia libertadora, transformadora, profunda, a filosofia trazida por Jesus de Nazaré e por tantos mestres por ele enviado, o consolador prometido que enxuga nossas lágrimas, que acaba com a solidão do ser, que ensina a quebrar essa solidão, porque somos interexistentes e o nosso pensamento se liga a indivíduos de várias dimensões, procurando e encontrando através da prece, da boa leitura, do comparecimento à casa espírita, a ligação com o plano espiritual mais adiantado, que vibra por nós e que nos auxilia na grande libertação, a libertação das nossas paixões inferiores. E justiça, o que é justiça? Seria justiça desejar um mundo terrível, repetitivo, como Hermann Hesse apresenta no Colar das Contas de Vidro? Seria aquela monotonia terrível de indivíduos feitos bonecos, robôs, seguindo uma ordem, teleguiados, não se sabe por que força? E nesse livro estudam até que indivíduos vão criar trabalhadores, intelectuais, aquilo que uma sociedade parada, amorfa, cruel e nada emocionante nem brilhante, que não permite o mérito do crescimento que cada indivíduo colhe por esforço próprio. Isso não é justiça, é incompreensão das possibilidades do homem na Terra. Justiça é respeitar o esforço e as possibilidades de cada um. O reino de Deus, como bem demonstra a literatura espírita, permite que cada um construa a sua felicidade, tanto quanto permite também que, como crianças pequenas, tantas vezes entremos em caminhos inadequados,
como crianças pequenas que não descansam enquanto não levam um choque, colocando o dedinho na tomada. É necessário compreendermos a magnitude do nosso livre-arbítrio, construtores do nosso destino, com a fraternidade e a solidariedade desenvolvendo em nossos corações para auxiliarmos os mais frágeis, tão frágeis quanto nós mesmos, mais frágeis do que nós mesmos, porque ficam perdidos, mas precisam de um empurrão amigo para que eles também consigam criar, construir a sua vida à luz dos princípios evangélicos trazidos por Jesus de Nazaré. Não podemos, como mães excessivamente amorosas, estragar os nossos irmãos, os nossos companheiros, colocando-os nas costas, embora eles estejam com capacidade de caminharem sozinhos. É preciso divulgar a cartilha do amor de Jesus de Nazaré. É preciso divulgar a força daqueles que compreenderam Jesus, de Paulo de Tarso, que passou uma vida trabalhando, tecendo os seus tapetes para sobreviver. Nunca admitiu que o carregassem nas costas e deixou um exemplo de trabalho, de inteligência, de coragem e de competência. Também assim fez, demonstrou Francisco de Assis, também lembrado hoje por esse coral maravilhoso que nos conduziu a dimensões melhores. Francisco de Assis, que trouxe para nós a compreensão da alegria. Porque, dizia São Francisco de Assis, a alegria demonstra gratidão a Deus pela bênção da existência, pela possibilidade do uso do corpo físico em boas ou em melhores condições conforme o tenhamos criado, e, sobretudo, pela possibilidade de penetrarmos em dimensões melhores, encontrando, como Samuel Felipe do livro O Céu e o Inferno do mestre de Leon Kardec, como a Condessa Paula do livro O Céu e o Inferno, histórias reais, preciosas, lindas, que conta como conseguimos entrar no reino dos céus. Condessa Paula, rica, bonita, feliz, entrou no reino dos céus. Samuel Felipe, Dr. Jobá, mas não entraram no reino dos céus. Nessa alegoria brilhante não entraram aqueles que se recusaram a caminhar, que caíram na beira de estrada, que se entregaram ao choro inútil, incapazes de se levantarem e realizarem a tarefa para a qual se prepararam antes da vinda a cada encarnação. Somos preparados para a vitória, diz o Livro dos Espíritos. Nenhum de nós vem condenado ao fracasso. Temos dentro de nós as possibilidades para atingirmos esta vitória. Temos ao nosso redor amigos encarnados e desencarnados para facilitarem nossa tarefa. O que nos falta? A vontade, a coragem, a força necessária para caminharmos, exemplificando ao mundo à nossa volta o que Jesus faz por nós. Dando as mãos, sim, mostrando aos mais fracos, aos mais frágeis, aos desanimados, aos cansados, a possibilidade de atingir a luz. Não conceberíamos numa escola bem preparada que o aluno mais esforçado fizesse a prova para o mais necessitado. Jamais. É preciso que o necessitado se prepare, se esforce, porque Deus não criou indivíduos superiores e inferiores. Somos todos iguais, independente da roupagem física, com oportunidades através das várias encarnações para nos desenvolvermos plenamente. Status econômico, status sociais são apenas acessórios que nos induzem na nossa inferioridade ao esforço maior. E não podemos impedir o nosso irmão de também se esforçar e conseguir o prêmio maior.
que há o desenvolvimento da arte de bem viver, que produz com a sensação de vitória sobre as nossas paixões inferiores a alegria daqueles que vencem por seu esforço próprio. Deus criou um mundo de paz, de justiça e de amor, um planeta magnífico, e diz Herculano Pires: o meu pequeno planeta Terra não foi criado por Deus e colocado na rota dos mundos para se tornar um mendigo do espaço. Não! O meu pequeno planeta foi criado para a glória universal. E a nossa tarefa é fazer com que o nosso pequeno e lindo planeta, riquíssimo, a riqueza do reino é abundante, diz Herculano. O que destrói a riqueza do reino é o caroço do orgulho e do egoísmo e da corrupção. O nosso pequeno planeta é lindo, tem um sol de ouro, uma lua de prata, tem árvores de esmeralda, rios caudalosos, uma fauna e uma flora magnífica, e um indivíduo que cresce e se transforma para ser luz pura, para se transformar no indivíduo que haja a luz da razão iluminada pelos sentimentos, pelo coração. Não adianta procurarmos atalhos vários para chegarmos ao reino de Deus, diz Herculano. Não são os atalhos superficiais de rótulos vários, de ideologias bizarras, de apresentações estapafúrdias, não. Existe um processo educacional respeitável em toda a natureza. É através do trabalho, da disciplina, do trabalho em benefício do próximo e de nós mesmos que entraremos no reino de Deus e que ainda levaremos aqueles que amamos, aqueles que não amamos e aqueles que vamos aprender a amar. E Herculano lembra, nessa necessidade de se desenvolver para o reino de Deus, a alegoria linda de Adão e Eva. E ele diz: não foi a serpente que tentou Adão. Não foi a serpente a culpada se Adão existisse apenas uma historinha que criamos na tentativa de compreender o mundo à nossa volta, mas já nessa historinha colocamos a culpa dos nossos enganos lá fora. Não, diz Herculano, a tentação estava no coração de Adão. Não é o obsessor ocupado por nossos fracassos, não é o elemento difícil do nosso lar ocupado por nosso desânimo. A sonda interior está dentro de nós e pode ser vencido, porque o grande psicanalista e espiritualista Jung nos diz: temos o arquétipo sobre o arquétipo herói. É preciso trabalhar o arquétipo herói através da prece, dos recursos da casa espírita, do esforço interior, da utilização da razão, do raciocínio lógico. Se a nossa tarefa, o nosso objetivo é conseguir a paz, a alegria, caminhar no mundo melhor, sem violência, sem dores, sem tantos problemas, é preciso construí-lo. E cabe a cada um de nós auxiliar na construção deste mundo melhor, começando por transformar o nosso mundo interior no mundo melhor. Não fiquemos preocupados com a suposta serpente, com o suposto obsessor, como se existisse uma força maior do que Deus e maior depois de Deus do que o nosso próprio pensamento. Construamos um mundo de fé, de certeza de vitória. E esta é a tarefa que o Espiritismo se propõe. E vultos maravilhosos conseguiram realizá-la. Poderíamos falar uma lista: Bezerra de Menezes, Meimei, Maria Dolores, e mesmo em outras escolas espiritualistas, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Nelson Mandela, espíritos muitos dos quais conviveram ao nosso lado, mas a grande diferença é que souberam usar esta força interior,
com a qual Deus nos dotou, e a todos que reencarnaram nesta comunidade maravilhosa, planeta Terra, habitantes de um mesmo planeta, amparados por habitantes que se expressam nas galáxias, milhões, bilhões de galáxias por todo o universo, irmãos maiores que vibram sobre nós, irmãos menores que exigem o nosso auxílio, mas nunca o carregar, é conduzi-los firmemente em direção à luz. Somos criados para a felicidade, mas como atingi-la? E como vamos fazer com o grande número daqueles que permanecem nos descaminhos terríveis da crueldade? Os psicopatas que nos assustam pela insensibilidade na capacidade de amar, os vários problemas mentais que só o Espiritismo, através da lei da reencarnação, consegue explicar. Crianças já em processos obsessivos, crianças na expressão de esquizofrenia, e mesmo todos nós, aparentemente saudáveis, mas caminhando para a cura, com pensamentos de autismo. Quem me interessa quem está lá fora? Eu estou bem, acabou. Com pensamentos de esquizofrenia, ele passa frio, ele que compra o cobertor, não é problema meu. Temos os nossos problemas mentais, mas o Espiritismo é aquela luz maior que faz, aconselha, como dizia Sócrates, conhece-te. Conheça primeiro a sombra que está no seu coração. Não é hora mais de disfarçar procurando a sombra ao nosso redor. Não é mais hora de disfarçar impedindo a nossa entrada nas dimensões melhores no reino de Deus. A coragem de Jesus, o Espírito maior que veio à Terra, o modelo de homem ideal. A coragem de Paulo de Tarso, largando uma vida de conforto, trabalhando pela própria subsistência e aconselhando-nos no crescimento espiritual que nos é próprio. A coragem de Francisco Xavier, Francisco Cândido, o médium, enfrentando problemas vários para erguer a luz sobre aquele, para não nos impedir de enxergar. A coragem de tantos vultos maravilhosos tem que nos impulsionar ao crescimento que nos é próprio. Diz Paulo: levanta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e torna a caminhar. Não é mais hora de permanecermos dormindo, não é mais hora de permanecermos que o mundo mágico, indivíduos de outras galáxias, de outros planetas, venham em nosso socorro, transformando num passe de mágica em justiça, ódio em amor. Não! O convite foi feito a todos nós, trabalhadores da última hora, convocados e com a certeza de que seremos recebidos no reino de Deus com a mesma alegria com que o filho pródigo foi recebido, embora trabalhadores de última hora, embora tantos erros tenham sido cometidos. Deus é amor, Deus é justiça, e os fundamentos do reino de Deus, Deus, amor e justiça, implantados em nosso coração, alegoricamente no centro da Terra, num convite ao crescimento espiritual, com as dimensões melhores permitindo a nossa projeção, ainda encarnados, continua uma constante em nossas vidas. O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha. Que caminho vamos escolher? O caminho da injustiça? O caminho da preguiça? O caminho da inferioridade? O caminho de colocar os nossos defeitos nas costas dos obsessores ou da serpente do paraíso perdido? Ou vamos escolher o caminho demonstrado por Jesus de Nazaré? O caminho da força, do trabalho, da alegria, de seguir a luz que nos ilumina, de atender ao pedido do nosso coração. O desejo de transcendência nos marca.
A luz de Deus marca nossas consciências. Não há como fugir essa luz. Estamos adiando, mas nos casos em que o indivíduo se nega à caminhada, processos educacionais mais firmes se fazem presentes. A dor, não a dor dos desafios do planeta Terra, mas a dor dos nossos próprios complexos de culpa, age como febre sobre o nosso corpo físico, convocando-nos ao levantar de cabeças e a coragem. Não podemos mais ficar imantados ao corpo de carne, ao comodismo de encarnados, cujo corpo de lodoso, água lodosa, como diz Kardec, impede a sensação maior que teremos quando nos largarmos o nosso corpo de carne. Temos que ler e reler os livros indispensáveis de Kardec. Uma leitura, 2 leituras não possibilitam a compreensão, o desenvolvimento da arte de bem viver. O convite não é o choro e a dor, é o levantar de cabeça ao estudo, à reflexão e à caminhada em direção à luz, amparado pelas luzes. Há uma situação muito confortável que já se faz sentir na Terra quando, por exemplo, estamos unidos em torno de um único objetivo: divulgar a mensagem de Jesus, divulgar o trabalho de Kardec e de todos os discípulos fiéis como José Herculano Pires, o Sr. Papa e tantos outros. A hora é de alegria. Nunca tivemos uma oportunidade tão interessante nas nossas várias encarnações. Acompanhamos vários movimentos revolucionários, acompanhamos muitas guerras, participamos de muitos processos dolorosos, mas agora podemos observar um planeta em dificuldades, em desenvolvimento, que vai se transformando num mundo de paz, de justiça e de amor. Agradeçamos a Deus essa experiência única que desenvolverá nosso raciocínio lógico, nossas possibilidades de crescimento espiritual. Não cresceríamos sem os desafios do planeta Terra, tanto quanto uma criança não cresce na escola e um jovem na universidade, sem os desafios que o fazem pensar, sem as dificuldades que não são castigo, mas possibilidades de crescimento espiritual. E com uma poesia de Maria Dolores, outro vulto precioso que exemplifica a força do Espírito, a força que nós temos, vamos encerrar nossa fala de hoje, agradecendo a oportunidade de encantamento, de festa interior, de ligação com o reino de Deus, de compreender a força do Espiritismo, que se expressa na força desses Espíritos maravilhosos que nos proporcionaram esta festa de luz. Maria Dolores, em teus dias de dor, recorda uma querida que a dor é para a vida, o que nas mãos do escultor o pluril é para o mármore sem forma. Golpe ali, golpe aqui, um golpe de outro golpe se aproxima e o mármore se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, sem a temperatura que deve suportar para ser porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere, humilha, ame, entende, perdoa e agradece o trabalho, angústia, a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de servir quem te ama e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, sempre mais alva e linda, quem não serve, não sofre, nem padece ou luta, parece um ser espiritual que não nasceu ainda. Obrigada.